Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é terça-feira, dia 17 de fevereiro de 2026. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Uma expressão muito comum no meio evangélico é acerca do primeiro amor. O que seria o primeiro amor? Bom, diversas pessoas contam o seu testemunho de como conheceram a Jesus, testemunho de conversão. E aí inúmeras ponderam o seguinte: poxa, depois que eu conheci a Cristo, que eu aceitei a Ele como meu único e suficiente Salvador, eu estava no primeiro amor. Eu era apaixonado por Jesus, eu lia a Bíblia demais da conta, assistia a pregações, ia em tudo da igreja e tal. Ou seja, primeiro amor faz referência a essa intensidade mediante a descoberta, entre aspas, de Cristo, mediante o entregar a vida para Jesus. E é unânime nesses testemunhos, nessas falas, justamente essa característica da intensidade, ou seja, o primeiro amor como algo assim, que a pessoa só pensava em Jesus, tinha ali prazer de ler a Bíblia, lia a Bíblia durante horas, orava, ia na igreja, em tudo da igreja. E eu falo por mim mesmo. Eu lembro dessa minha fase do primeiro amor. Eu não vou dizer que eu lia a Bíblia, não. Eu devorava a Bíblia. Eu comprei uma Bíblia King James para mim, de estudo, na época. E eu, ficava bastante tempo ali, lendo, estudando a palavra. Quando eu não estava lendo a Bíblia, eu estava assistindo pregações no YouTube. Então assistia uma pregação atrás da outra. Ia nos cultos, servia com afinco. E eu te falo algo aqui, que é um testemunho pessoal. Eu literalmente sentia o meu coração queimar. Eu sentia o meu coração queimando, sabe? No meio aqui do meu peito, no centro, sentia ali, sabe, um fogo ardendo, que é algo comum. John Wesley também sentiu o coração aquecido nessa experiência que ficou relatada para a história. Enfim, onde eu quero chegar, meu irmão, minha irmã? Talvez você se identificou com essas palavras. Talvez à medida em que eu estou falando
sobre o primeiro amor, você está aí pensando, sei bem como é isso, também vivi o primeiro amor. Mas olha só o que Jesus Cristo disse para a igreja de Laodiceia, conforme está relatado no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Vamos lá. Por que nós falamos sobre o primeiro amor de uma forma meramente saudosista? Como se estivéssemos vendo uma foto do passado que não volta mais. Como se estivéssemos falando de uma coisa longínqua, fora do alcance, que ficou para trás. Quer dizer, então, que a vida com Jesus consiste em um primeiro momento muito incrível, de alta intensidade, e depois aquela coisa de água de salsicha, não fede nem cheira. É isso que é viver com Jesus? Ou seja, primeiro amor no começo e depois cai na rotina? Se for assim, a vida com Jesus é muito chata. E eu não quero essa vida para mim. Ora, meu irmão, minha irmã, será que deixamos o primeiro amor? Será que essas palavras de Jesus que nós acabamos de ler também se aplicam à nossa vida? E perceba, Jesus não estava conformado, não, com o fato de que aquela igreja tinha perdido o primeiro amor. Muitas vezes nós achamos, né? O primeiro amor já ficou para trás, aquela questão de intensidade já ficou, mas hoje eu continuo servindo a Jesus assim, meio marcha lenta, meio devagar, mas eu tô indo. Opa! Jesus falou com todas as letras. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Jesus não bateu no ombro ali da igreja e falou, não, tudo bem. Vocês deixaram o primeiro amor, mas assim, é melhor do que nada. Vamos diferenciar as coisas aqui. A Bíblia diz que Deus não apaga o pavio que ainda fumega. Ou seja, sabe quando você faz um churrasco e tá ali aquele último carvãozinho ali com uma faísquinha de fogo? Então, é o pavio que fumega, na linguagem bíblica. Isso é uma metáfora para falar o seguinte, tem pessoas que, assim, estão na corda bamba, estão quase deixando Jesus, para dizer o português claro. Mas ainda tem ali uma faísquinha de amor por Jesus, entende? Então a Bíblia diz que Deus não vai lá e acaba de chutar o pau da barraca e acabar com tudo na vida da pessoa. Não. Aquela faísquinha de amor por Jesus que ainda tem no coração da pessoa é suficiente para Jesus fazer uma renovação espiritual naquela vida. Então isso é uma verdade bíblica, porém nós temos que ter a seguinte consciência. Se nós conhecemos a verdade, se nós entendemos o coração de Cristo, não devemos nos contentar em viver uma vida morna com Jesus e tratar o primeiro amor como se fosse uma vaga lembrança do passado. Uma coisa é nós estarmos em uma fase
em que nós estamos ali, sabe, orando com lágrimas, sem palavras, como Ana orou. Pedir ajuda, isso é bíblico. Olha, eu não estou conseguindo, preciso de ajuda, preciso ser carregado. Isso é uma coisa. Todo mundo é passível de passar isso. Mas, numa página 2, nós somos convidados a viver o primeiro amor, não apenas como uma fase, mas como o amor eterno. O primeiro amor deve ser o amor eterno. A nossa vida com Jesus deve ser uma vida, de fato, apaixonada, intensa, com o coração queimando. E não apenas uma fase que foi lá no começo da conversão e já era, acabou. Não. E muitas pessoas perguntam, tá, mas como fazer para voltar ao primeiro amor? Eu não consigo hoje e tal. Olha, eu finalizo aqui com uma pequena história. Certa vez eu estava com um amigo, e aí esse amigo, ele bateu no bolso dele e falou, ó, perdi minha chave. E aí ele pediu minha ajuda. Pedro, tem como você me ajudar a procurar a chave? Aí eu falei, claro, te ajudo. E aí ele respondeu o seguinte, olha, faz o seguinte então. Eu vim do meu carro pra cá, onde eu estou agora. Refaz o caminho que eu fiz do carro até aqui e vai olhando para o chão para ver se você acha a chave. Aí eu falei, perfeitamente. Quando eu estava refazendo o caminho, conforme ele tinha me orientado, o Espírito Santo falou comigo. E ele falou assim claramente, é isso que é preciso ser feito para voltar ao primeiro amor. Ou seja, como voltar ao primeiro amor? Refazendo o caminho. Em outras palavras, eu acabei de contar aqui o meu testemunho, que no primeiro amor eu lia a Bíblia bastante, eu orava, eu assistia pregações. Então, percebeu que é a velha receita de sempre? Velha que não fica desatualizada nunca? É Bíblia e oração e ministração da palavra. Então, se eu quero voltar ao primeiro amor, eu devo abrir a minha Bíblia, ler a minha Bíblia, pedir ao Espírito Santo para que me guie na leitura, orar, ser ministrado pela palavra, enfim, fazer aquilo que eu fazia antes. Eu não conheço uma pessoa que tem uma vida de leitura bíblica e oração que não seja uma pessoa cheia de Deus. Quer voltar ao seu primeiro amor, meu irmão, minha irmã? Volte às práticas que a Bíblia fala que deram certo, dão certo e sempre darão. Bíblia e oração, Bíblia e oração. São como as duas asas de um pássaro, como dizia o teólogo norte-americano Tozer. Só não se contente em ter vivido o primeiro amor anos atrás e agora tá aquele negócio mais ou menos. Não. Queira voltar ao primeiro amor. Viver uma vida apaixonada por Jesus. Amém? Se você foi abençoado, edificado com essa mensagem, deixe o seu like, a sua curtida, porque isso ajuda a fazer com que essa palavra de Deus chegue até mais pessoas. Que o Senhor te abençoe grandiosamente e até a próxima.